Boa noite, está começando mais uma edição do Roda de Entrevista. E hoje, dando sequência a uma série de entrevistas com os reitores das principais instituições de ensino superior de Goiás, o nosso convidado é o reitor do IFG, o Instituto Federal de Goiás, o professor Jerônimo Rodrigues da Silva. Ele que está no cargo desde 2013 e acaba de ser reeleito para mais um quadriênio, para mais um mandato. O professor Jerônimo, que é professor nas áreas de Química e também na área de Meio Ambiente, está no IFG desde 1984, na época ainda da Escola Técnica. Reitor, boa noite, um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Enzo. Boa noite, Thaís, Luiz Eduardo. Para mim é um prazer estar com vocês nesse programa para falar um pouquinho do Instituto Federal de Goiás. Perfeito. Como o reitor falou, os nossos jornalistas convidados de hoje com a gente novamente, é um prazer tê-los aqui. O Luiz Eduardo Dantas, que é da Fábrica de Notícias, e a Thaís Lobo, que é do Jornal Mais Goiás. Boa noite, gente. Muito obrigado por contar com vocês mais uma vez. Bom, como eu falei, o reitor está na instituição desde 1984, quando era ainda Escola Técnica Federal. Depois passou por Cefet, né? O senhor tem uma longa trajetória lá, implantou e foi diretor-geral do campus de Jataí, diretor administrativo em Uruaçu, Lusiânia, membro do Conselho Superior do UFG, acompanha a implantação em outros diversos campos, como Formosa, Anápolis e Águas Limpas. Bom, enfim, é um currículo extenso. Reitor, mas primeira coisa, ainda pode confundir um pouco a cabeça das pessoas, principalmente dos mais velhos, né? Escola Técnica, aquele prédio antigo lá no centro da capital, ao lado do Mutirama, e tem o IF Goiano também. Explica o que é a sua instituição e o que é o outro. Bom, essas mudanças de institucionalidade geralmente geram nas pessoas algumas dúvidas, né? E de entendimento, isso a gente vai vencendo com o passar do tempo. Mas falando um pouquinho, em 2008, no dia 29 de dezembro, a Lei 11.892 criou a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Essa rede hoje ela é constituída por 38 institutos espalhados pelo Brasil, 2 Cefet e o Colégio Pedro II. Alguns estados têm mais de um instituto. Um exemplo típico é o nosso, o estado de Goiás. Nós temos aí o Instituto Federal de Goiás, que é o qual eu dirijo, e o Instituto Federal Goiano. A origem desses 2 institutos, a nossa origem ela está originada ali do campus, hoje campus Goiânia, ali ao lado do Mutirama, antiga Escola Técnica. Tá? Então, na época da criação dos institutos, nós tínhamos, então, 2 unidades. Uma unidade que é o campus Goiânia e a outra unidade que é o campus Jataí. E a partir daí, nós tivemos com essa expansão a criação de mais 12 campos. Na região metropolitana, nós temos um outro campus na cidade de Goiânia, que vai ser na região oeste. Hoje está de forma provisória ali no Jardim América, esse campus. Temos Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Inhumas e Anápolis. São os campos da região metropolitana. Nós temos na região do entorno de Brasília 4 campos: Formosa, Lusiânia, Águas Lindas e Valparaíso. No norte, nós temos Uruaçu, Jataí, no sudoeste e no sul, Itumbiara. São os 14 campos do Instituto. Então, a partir de 2 unidades, foram criadas mais 12. Reitor, 9 anos após a extinção do Cefet, essa transformação para o IF, qual foi a grande vantagem dessa mudança? O que não havia até 2008 no Cefet? Perfeito. E que agora a gente tem? Agora, dos últimos 9 anos. Né? Me permita um pouquinho só concluir, porque a pergunta do Enzo é interessante para fazer essa diferenciação. A questão é relativa ao Instituto Federal Goiano. Ele é originário de 3 autarquias, que era o Cefet Urutaí, Cefet Rio Verde e a Escola Agrotécnica de Série, que fundiu, criaram-se uma autarquia, que é o Instituto Federal Goiano. E depois abriram mais campos, né? Hoje, no total de 8 campos, mais 4 campos avançados. Tá? Essa história. Agora, esse não tem unidade em Goiânia. Ele não tem unidade em Goiânia. O diferencial é esse, nós temos 2 unidades em Goiânia. Em relação à pergunta que o Luiz ele coloca, qual que é esse diferencial? Qual que foi o ganho? É a questão da autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didático, pedagógica. Tá? Na época de Cefet, nós já ministrávamos cursos superiores.
mas os nossos diplomas eram emitidos pela Universidade Federal de Goiás. Hoje não, nós temos autonomia, né, para fazer oferta de cursos, novos cursos. Tá? Um diferencial grande até mesmo das universidades é que nós trabalhamos a questão da verticalização, do básico, do ensino básico até a pós-graduação. É algo ímpar no mundo. Acho que nenhuma instituição trabalha esse leque, né, na verticalização em termos de oferta, né? Então, essa autonomia que nós temos é o grande diferencial, né, permitindo aí que a instituição, através dos seus conselhos, principalmente o Conselho Superior, e a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional, a autonomia de fazer as ofertas de acordo com as necessidades dos municípios pelo qual nós estamos presentes. Reitor, o Ministério da Educação, uma das grandes apostas do Ministério da Educação é a educação profissional, né? E eles vêm cumprindo esse papel através dos IEFs. Só que parece que a gente sente um certo preconceito ainda de parte da população pela educação profissional, pela educação técnica, né? Parece que não é a mesma coisa que o superior, assim. Eu lembro até de alguns alunos, na época que o Cefet oferecia ensino tecnológico, que eles tiveram dificuldades em alçar determinados cargos, porque o mercado não reconhecia aquele diploma como um diploma de ensino superior. Como é que está essa situação? Como é que você vê essa questão da educação profissional hoje? Me permite até uma complementação, parece que é um ranço ainda do final do século XIX, de a família ter que ter o bacharel, o doutor, como se o ensino técnico não fosse importante, né? Pois é, mas eu vejo que isso não é a visão que eu tenho, né? Pelo que a gente acompanha, né, nesses 33 anos, né, que a educação técnica, ela é necessária, tá? E, logicamente, o mercado está buscando, né, buscando os nossos técnicos formados pelas nossas instituições. Então, o que nós temos geralmente colocado no mercado de trabalho, ele está sendo absorvido. E não mudou, até mesmo a lei que cria os institutos, ela não perdeu aquela característica de nos obrigar a ofertar no mínimo 50% das vagas dos institutos federais, ela terá que ser ensino médio profissional, técnico, exato, em função até mesmo da necessidade. Se a gente pensa na perspectiva do desenvolvimento de um país, sem pensar no ensino técnico, nós não vamos conseguir. Dá um exemplo aí da Alemanha, né, onde praticamente 70% dos profissionais são técnicos. Agora, quando a Thaís ela coloca a questão relativa ao ensino, à formação do tecnólogo, aí sim, gerou aí, consequentemente, o tecnólogo é superior, nível superior. Houve, logicamente, uma briga, logicamente, com os bacharéis. Você forma, por exemplo, um tecnólogo em construção de edifícios. Exato? Bom, aí vem a questão até próprio dos conselhos regionais, conselho, o CREA, né? Tá? Como é que ele vai colocar esse profissional no mercado de trabalho? Aí, logicamente, existe uma disputa com os bacharéis, os engenheiros civis, né? De uma certa forma. Mas em relação ao técnico, não. O técnico, ele tem, obviamente, um mercado de trabalho aí amplo e o Brasil ele tem que seguir esse caminho na formação técnica para desenvolvimento das regiões aonde, e o exemplo básico disso aí é a atuação da rede federal. Hoje nós estamos em mais de 600 municípios, são 644 campos espalhados pelo Brasil. Rede federal inclui só os institutos, não inclui as universidades federais, como que é? A rede que eu estou falando, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tá? E pelo qual nós participamos, são os 38 institutos, os 2 Cefetes que não fizeram a opção, né? E aí é um bom relatar isso aí, por exemplo, nós enquanto Cefetes, a lei permitia essa questão da opção de se transformar em institutos, né? O Cefet do Rio de Janeiro e o Cefet de Minas Gerais resolveram não fazer essa adesão. Então, mas eles fazem parte da rede federal. Você falou 44 campos espalhados pelo Brasil. Em quantos municípios? Em torno de 600 municípios. 600 municípios, se eu não tiver desatualizado, o Brasil está na casa de 5 mil e tantos municípios. Quer dizer, então, praticamente 10% dos municípios brasileiros são... Eu até multiplicaria isso por 5, né, o Enzo? Porque, por exemplo, vamos pegar lá a região, um campus que nós temos na região norte, município de Uruaçu. Nós atendemos não só o município, né,
atendemos Niquelândia, Porongatu, no mínimo ali 5 municípios são atendidos. Se você multiplica 600 por 5, nós estamos atuando em torno de mais de 50% dos municípios do Brasil. Reitor, como é que é avaliada a qualidade do ensino no Instituto Federal, sendo que ele tem tanto o ensino médio, o técnico e o ensino superior? Vocês seguem o mesmo modelo o MEC segue o mesmo modelo de avaliação das universidades, e como é que fica a questão do ensino médio? Como vocês são avaliados? Bom, em relação aos cursos superiores ofertados pela nossa instituição, segue o mesmo formato de avaliação dos cursos ofertados pelas universidades brasileiras. Tá? E nós podemos destacar que, apesar de estamos aí caminhando ainda para 9 anos, né, nós estamos bem nessa avaliação. Mesmo os critérios que são utilizados, muitas vezes não considerar esse diferencial que é os institutos, na questão dessa verticalização do ensino, né, nós estamos aí com mais de 70%, falando do Instituto Federal de Goiás, mais de 70% com nossos cursos avaliados com nota 4, tá, numa escala de 0 a 5. Então, isso é muito importante, né, dizer. Agora, em relação ao ensino técnico, o governo federal está discutindo uma metodologia para também fazermos a avaliação. Até mesmo por própria cobrança do Tribunal de Contas, que são recursos públicos, nós temos que fazer realmente essas avaliações. Né? Então, hoje agora, não existe uma específica para o ensino? Eu poderia dizer que existe. O Enem é um exemplo de avaliação, né, que nós participamos. E a rede federal, vou citar o Instituto Federal de Goiás, tá? Nas 10 primeiras colocações do Estado, sempre nós estamos aí com 8 até 9 posições nos 10 primeiros colocados do Enem. Então, é um tipo de avaliação. Outro exemplo prático também é uma avaliação internacional, que é através do PISA, avaliação internacional conduzida pela OCDE. O Brasil está em 72ª colocação. Mas se você pegar o extrato dos alunos da rede federal que participam desse exame internacional, tá, nós estamos em 11º. Ok, vamos... Eles avaliam, só concluindo, eles avaliam geralmente leitura, ciências e matemática. Por exemplo, matemática, nós estamos à frente dos Estados Unidos e Alemanha. Então, isso é importante, é uma avaliação importante para a rede federal. Ok, reitor, vamos então para o primeiro intervalo. Nosso convidado especial de hoje é o reitor do IFG, Instituto Federal Goiano, o professor Jerônimo Rodrigues da Silva. Voltamos em instantes. Olha aí, gente, apresentador também erra. No bloco anterior eu falei que o professor Jerônimo Rodrigues da Silva é reitor do Instituto Federal Goiano. Nada disso, Instituto Federal de Goiás, reitor. Ainda bem que a sua assessora de imprensa, Adriana, que está do lado, me lembrou, então peço desculpas pela confusão. Pois bem, reitor, o Instituto Federal de Goiás, o seu e os outros institutos, eles não costumam ter cursos como, por exemplo, medicina, direito, né? Ou existe isso? Aqui, pelo menos, vocês não ofertam, né? Não ofertamos e, basicamente, não é o foco, né, das instituições federais, no caso, os institutos federais. Tá? Primeiramente, por ser cursos muito específicos, que demandam uma estrutura muito grande, mas isso não quer dizer que futuramente a gente não tenha condições de estar ministrando, por exemplo, curso de medicina. Vou citar 2 exemplos. Eu tenho 2 campos recém-criados, com 3 anos de funcionamento, que é o campus Águas Lindas e o campus Goiânia Oeste. Esses 2 campos estão trabalhando na área de saúde. Então, nós podemos, para um futuro, vamos pensar daqui 10 anos, depois de estar tudo bem estruturado, né, partir para uma situação dessa. Tá? Nada nos impede, né, de fazermos essa oferta. Tá? Agora, a questão do direito também, eu acredito até mesmo que algumas faculdades estão até fechando o curso de direito. Fechar, né? Algumas. Então, o fato é que nós estamos em locais, muitas vezes, que necessita mesmo da formação técnica e talvez na formação também de professores, né? Como a própria lei, eu disse que 50% das nossas vagas é para formação de técnicos. 20% por lei é formação de professores. Então, nós vamos ter apenas 30% das nossas ofertas para atuar, né, nas outras áreas, os bacharelados e, consequentemente,
os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. Pois uma coisa que eu achei interessante, corrija-me se eu estiver errado, mas parece que o IFG ele também mudou um pouquinho essa questão que a escola técnica, o Cefet, eram muito exatas, né? E agora vocês oferecem cursos de história, música, né? Isso também deu uma ampliada, até na questão dos alunos também, dá um público mais diferenciado lá. Como é que está a questão dessa questão exatas e humanas lá? Está um pouco mais equilibrada? Perfeito. A questão é o fato de nós procurarmos atender às demandas, né, dos arranjos produtivos locais, os arranjos culturais e sociais, por exemplo, da cidade de Goiás. Nós temos um campus lá, que é um campus que está com 5 anos, ele foi criado até com intuito, até mesmo histórico, né, porque lá que tem a origem da própria escola técnica, escola de aprendizes e artífices. E é uma cidade totalmente diferenciada. E aí os cursos lá, o curso de cinema, cursos de licenciatura em artes e tudo mais. Né? Esse curso de cinema tem relação com o FICA, com a consolidação do FICA, né? Eu acho que a importância, né, desses arranjos, né, de identificar para promover até o desenvolvimento da região. Né? Então esse é o foco. Agora a questão das licenciaturas, né, basicamente é em função das necessidades. Por exemplo, você vai lá para Campos Formosa, lá nós temos o curso de licenciatura em Sociologia, Ciências Sociais. Então, é importante porque é uma demanda muito grande daquela região, né, daquele entorno, por professores, a carência de professores. Assim também como nós temos os cursos de licenciatura em Química, licenciatura em Biologia, então para atender realmente as demandas, né, a falta de professores formados nessas áreas, tanto nas áreas duras, mas também, né, atuamos aí na questão das ciências sociais, a parte das humanas, né, das ciências humanas. Atualmente, um professor do Instituto Federal de Goiás, ele ganha em média quanto e qual que é a carga horária de trabalho dele? Porque a gente tem uma falta de professores e às vezes alguém pode se interessar ou até mesmo ter uma curiosidade em saber. Então, qual que é hoje uma média? Eu ouvi dizer até que o plano de carreira é melhor do que o da Federal. Eu já ouvi falar maravilhas. Bom, mas tem um diferencial muito grande, né? Nós somos diferentes das universidades, até mesmo em função desse atendimento, né? O professor, geralmente, da instituição, ele pode ser contratado em 3 regimes, né? O regime de 20 horas, regime de 40 horas e o regime de dedicação exclusiva. Tá? Agora, prioritariamente, nós damos uma atenção maior para, geralmente, contratá-los em regime de dedicação exclusiva. Nós temos mais de 90% do nosso quadro de professores, que está em torno de 1.200, 1.100, 1.200 professores, em regime de dedicação exclusiva. Agora, em termos salariais, obviamente, tem uma carreira, né, a ser seguida, né? Ele entra lá no básico, depende também da formação que ele ingressa, se ele é um graduado, se ele é um mestre, se é um doutor. Obviamente, esse plano de carreira ele vai possibilitando com que ele cresça dentro da instituição, né, chegando, obviamente, a ter professor titular. Então, ele entra num nível e com possibilidade de chegar a professor titular, a partir de 10, 12 anos, né, de carreira, ele chega à situação de professor titular. Então, só citou agora há pouco a questão especificamente de Formosa, no campus de Formosa, o curso de licenciatura em Ciências Sociais e Sociologia. Pois bem, essa reforma do ensino médio, onde não torna obrigatório algumas disciplinas, teria que ser mais detalhada aqui, ela pode afetar um pouco as licenciaturas de vocês, principalmente na diminuição de oferta de cursos de licenciatura nas áreas mais humanísticas e artísticas, por exemplo? Eu acho que é muito cedo para a gente fazer esse prognóstico, né? Até mesmo porque é uma situação de implementação, mas a carência de professores no Brasil de formação ela é muito grande. Exato? Então, é algo que a gente tem que avaliar ao longo, né, dos próximos anos, aí, essa necessidade e, consequentemente, essa saturação. Mas eu acredito que não vai saturar o mercado de professores, qualquer que seja a área, em função da carência, né, que existe em todo o Brasil. Tá? Então, é algo que a gente teria que aguardar e fazer realmente uma avaliação nos próximos anos. E aí você me perguntou a respeito da questão salarial, né? Exato. Eu acredito que o professor, iniciando no Instituto, ele teria, no início, em torno de uns R$5.000. Exato, esse seria o salário, né, inicial,
um professor com mestrado, por exemplo. É uma base de início. Certo. Voltando ainda a esse assunto da reforma do ensino médio, o ensino médio no IF já é diferenciado porque ele é concomitante com o ensino técnico, né? Como é que essa reforma vai impactar o ensino médio do IF? Bom, Thaís, essa discussão nós estamos fazendo, tá? Através da nossa Pró-Reitoria de Ensino, conversando, fazendo debate, né? Porque tem muitas dúvidas ainda, né, na projeção, e nós temos que até mesmo verificar a questão da nossa autonomia de idade pedagógica, né? E o que essa lei nos permite também fazer em termos de moldagem das nossas ofertas. Exato? Então, temos que aguardar, né? E temos que fazer esse debate, né? E tem alguns institutos até mesmo falando que não vão adotar em função da autonomia. Então, nós precisamos fazer o debate com a comunidade, né, nos nossos 14 campos de reitoria, para depois tomarmos uma definição. E, obviamente, passando por várias instâncias, né, até chegar ao Conselho Superior. O senhor, como reitor, vê com bons olhos a reforma? Olha, tem uma situação que a gente tem que perceber, exato? Ela, com bons olhos, como é que a gente vai analisar isso aí? Exato. Eu vejo que tem situações que podem ser boas para o bom desenvolvimento, mas tem situações também que ela é crítica. Por exemplo, em função da nossa experiência, enquanto instituição centenária, é a formação, geralmente, unilateral dos nossos alunos. Exato? Então, nós não colocamos somente o nosso aluno no mercado de trabalho para ele executar uma função X. Tá? É uma formação realmente humana que nós damos. Então, eu vejo com preocupação essa reforma. Tá? Isso se tratando de instituições federais de ensino e se tratando do nosso histórico, né? E geralmente, os nossos alunos, os nossos egressos, eles são bons profissionais, têm uma formação geral, não uma formação só técnica. Bom, quem é contra essa reforma costuma qualificá-la como uma coisa quase que ideológica para desmontar o Estado, enfim, deixar a sociedade menos crítica. Por esse viés político, qual que é a sua análise? Pois é, a questão ela é séria, né? Se a gente for analisar por esse viés, isso nos preocupa realmente. Ela vai nos preocupar, chega uma preocupação muito grande para as nossas instituições. Eu vejo que nós temos que realmente tomar alguns posicionamentos para que realmente a gente tenha uma formação de profissionais que atendam o mercado de trabalho, mas que essa formação integral dele, a formação humana, ela não seja deixada de lado. Isso é realmente algo que nos preocupa. Certo. Outro projeto polêmico que ainda não foi aprovado, mas está rendendo boas discussões, é a questão da escola sem partido. Né? Até a ONU já se posicionou, pediu explicações para o governo brasileiro, e o governo brasileiro parece que simplesmente deu de ombros. Mas, enfim, é um projeto polêmico que mexe com essa questão da politização. Sim. E eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor vê isso, justamente por ser reitor de uma instituição que é histórica no sentido dessa questão de movimentos estudantis, principalmente, né? Tem um Grêmio lá que é histórico. Como é que você vê esse projeto? Como é que você encara ele? Reitor, como eu sei que é uma resposta um pouco mais longa e nós temos que ir para o intervalo, eu peço licença para a gente ir para o intervalo e voltamos para responder isso com mais tranquilidade. Voltamos em instantes, então, na entrevista com o reitor do Instituto Federal de Goiás, o professor Jerônimo Rodrigues da Silva. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o reitor do IFG, o professor Jerônimo Rodrigues Silva. No bloco anterior, a Thaís fez uma pergunta para ele sobre escola sem partido. Sintetiza a pergunta para o reitor responder para a gente, por favor. Então, esse Escola Sem Partido é um projeto que está em pauta agora e ele visa essa questão do professor não poder reproduzir nenhum conteúdo ideológico em sala de aula. É um pouco mais do que isso, mas resumidamente é isso. Como é que o senhor encara esse projeto? Visto que o IF, né, tem uma história em relação a essas questões. Bom, eu vejo isso com uma preocupação, mas nós já estamos enfrentando, de uma certa forma, né, essa ideia, né, da inserção de escola sem partido dentro das nossas instituições. Eu acho que as instituições
acadêmicas, universitárias, como os institutos federais e as universidades, ela não pode se furtar, né, de permitir com que esse debate ele aconteça dentro das nossas instituições. O debate político. Tá? Nós somos uma instituição política, vivemos num mundo político. Tá? Então, até mesmo recentemente, no ano passado, segundo semestre, nós tivemos aí uma situação no Brasil, que foi a questão das ocupações das universidades, dos institutos. E a gente percebe que, muitas vezes, os órgãos governamentais, até mesmo o Ministério Público, e dependendo da localidade, agem de forma totalmente diferenciada. Tá? Então, nós fomos chamados pelo Ministério Público, resolvemos tratar isso na forma do diálogo com os alunos, né, que estavam ocupando, né, as instituições, fizemos esse trabalho, tá? E enquanto o Ministério Público queria colocar polícias para retirar e tudo mais. Tratando como invasão. E como invasão, que não era ocupação e tudo mais. Diferente, por exemplo, vou pegar um exemplo, Ministério Público do Estado de Pernambuco. O que eles fizeram? Chamaram Polícia Federal, Polícia Civil, os reitores das universidades, Defensoria Pública, né? E criaram um comitê de crise. É isso, nós estamos num momento de crise no Brasil, onde os alunos que seriam afetados no futuro, jovens afetados no futuro, pelo teto dos gastos públicos, que isso vai afetar as nossas instituições, né? Por 20 anos você congelar isso aí. Bom, logicamente é uma maneira deles se manifestar aqui contra, né, as reformas que estão também. Tá? Então nós somos favoráveis que esse debate ele tem que acontecer nas academias, tem que acontecer dentro das nossas instituições. Tá? Então é algo que a gente vai fazer a defesa, né, da permanência desse debate livre, né, dentro das nossas instituições. Logicamente tem possibilidade, não quer dizer escola sem partido. Tá? Nós temos pessoas que é do partido A, B e C, e todos eles vão ter condições de expressar, né, as suas vontades, os seus anseios, os seus ideais. Isso é um país democrático, né? E nossa instituição ela não pode perder isso de vista. Olha só, a Thaís até comentou, né, que a ONU deu um prazo, a título de informação, né, o título aqui de um material retirado de um site, a manchete é essa: Temer ignora prazo e não dá esclarecimento à ONU sobre escola sem partido, que expirou na última quarta-feira, dia 14, o prazo para que Michel Temer respondesse ao questionamento da ONU sobre o projeto de lei que adota a escola sem partido. No início de abril, a relatoria especial do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU enviou carta ao governo brasileiro se posicionando contra a proposta de controle ideológico nas discussões feitas em ambiente escolar, o Escola Sem Partido. Além de afetar a liberdade de expressão, criminaliza docentes. Aí eu pergunto para a gente que é professor, né? Fica complicado, né? A gente dar opinião, sabendo separar o joio do trigo, sabendo não se envolver partidariamente, mas é uma censura, né? Inconstitucional até artigo 5º. Thaís. Certo. Falando ainda em relação às manifestações, apesar da, digamos assim, da estação das ocupações terem passado, a gente ainda vive um momento de conturbação política e isso pode ser visto nos últimos meses, né? Teve o fatídico 28 de abril, que teve aquela manifestação, a gente teve um estudante ferido e agora no dia 30 de junho está sendo marcada uma outra greve geral, né? Até antes está convocando as universidades. O IF vai participar disso? Qual que é a posição do IF em relação a esses movimentos que são contra as reformas, né, que o governo está propondo atualmente? Bom, Thaís, essas manifestações não é desejo do reitor, não é o reitor que vai comandar, não é a reitoria. Logicamente, é a questão do livre-arbítrio das pessoas participarem. Né? Tem os sindicatos dos servidores técnicos administrativos, tem os sindicatos que envolvem os segmentos docentes, e tem grêmios, centros acadêmicos, né? Então, essa participação é deles. Exato? Não é questão de... o reitor, obviamente, ele não gostaria que tivesse a situação pelo qual nós estamos, né, atual, né? Uma crise que eu considero uma crise mais política do que econômica, mas nos afetam, né, de maneira significativa na economia. Né? E aí, é aquilo que eu falei na minha fala anterior, né? O que nós temos hoje em dia, né, são cortes, né, em termos orçamentários. Então, nós vamos caminhando para 9 anos, nós temos campos ainda que não foram consolidados em termos de sua estrutura,
e nós estamos sem condições, né, de dar continuidade a essa consolidação da expansão que iniciou há 9 anos atrás, né? Então, isso dificulta. E eu estou falando em termos de estruturais, em infraestrutura, mas também nós temos a questão do próprio custeio, né, para manutenção do dia a dia da nossa instituição. Reitor, agora indo um pouco para o lado da pesquisa, no ano passado a Fundação Joaquim Nabuco fez uma pesquisa nacional e apontou que os institutos federais quase não faziam pesquisas na área tecnológica. E os poucos que faziam não colaboravam para a região em que eles atuavam, que eles estão inseridos, né? Que exemplos que o senhor tem para mostrar que aqui em Goiás, por exemplo, isso não é verdade? Bom, muitas vezes, Luiz, nós somos comparados com a universidade. Esse dia mesmo eu estava conversando no momento aí da processo eleitoral, eu sendo candidato único, eu tirei férias, fiquei durante 20 dias, 15 dias, um dia em cada campus, fazendo um debate com a comunidade. E a gente muitas vezes ouve esses questionamentos em relação à nossa pesquisa, né? E falando do Instituto Federal, nós estamos muito, como o professor comentou, muito aquém de outras universidades, comparando com a UNB. A UNB está consolidada, entendeu? Esse fato de ter como finalidade a questão do tripé ensino, pesquisa e extensão, para nós é muito novo. Estamos caminhando. Tá? Então, acho que é muito cedo para se fazer uma pesquisa dessa e nos colocar. Agora, nós temos aí grupos de pesquisa, núcleos de pesquisa dentro da nossa instituição, estão bem fortalecidos, né? E realizando em forma de parcerias com outras instituições, e muitas vezes nós não somos procurados. Por exemplo, vou citar um exemplo bem prático dessa questão. Uma pesquisa que nós estamos realizando em parceria com a FAPEG, tá? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo de Goiás. E nessa parceria, né, de pesquisa surgiu dentro de um grupo de pesquisa. Nós vamos instalar células fotovoltaicas no Palácio Pedro Ludovico. Então, tem todo o projeto de pesquisa para sendo realizado. Originado ainda dessa pesquisa, né, relacionada às células fotovoltaicas, esse trabalho originou, tá, um edital da ANEEL para células fotovoltaicas para as instituições públicas. Só que eles aproveitaram o trabalho do nosso aluno de mestrado e no edital inicialmente estava saindo só para as universidades. O edital, eu falei, espera aí, fui lá no MEC e tal, e nós estamos participando. Provavelmente nós estaremos colocando, o Campus Goiânia já está com o projeto em andamento, tá? E vamos caminhar para mais 10 campos da nossa instituição. Então, uma pesquisa de ponta hoje, né, para a nossa instituição. Só complementando, quais são as entidades do setor produtivo hoje que são parceiras do IF? E, por exemplo, como é que isso surge? Como surgem as parcerias? Elas partem do IF, elas partem das próprias entidades? Como é que isso ocorre? Dos dois caminhos, tá? Ela muitas vezes parte da própria as entidades, por exemplo, a FUNASA mesmo. A FUNASA tem uma parceria com o Instituto Federal de Goiás, onde nós estamos formando gestores de 60 municípios para constituir aí o plano de saneamento básico do município, consequentemente para buscar fundo, né, do governo federal para a implantação desse plano municipal de saneamento básico, né, de resíduos e tudo mais, né? Então, quem nos procurou nessa saída? Foi a própria superintendente aqui da FUNASA, que foi nossa ex-aluna, a doutora Márcia, exato, mas nós também temos condições e temos procurado essa aproximação com o setor produtivo, né? Não só o setor produtivo, também como o poder público municipal e estadual. Recentemente, também aproveitando isso, nós estamos fazendo a certificação na parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, que é a certificação de guardas municipais. Recentemente, eu participei de uma certificação em Formosa, que nós tivemos ali formando guardas municipais de 4 municípios, Cabeceira, Santo Antônio, Valparaíso, Formosa e Lusiânia, né? Exato, mais de 1.000 guardas municipais, com a parceria. Aí vem a questão também, né? A formação humana que
geralmente é inserido. Nós não temos nenhuma experiência de formação de guarda municipal em determinadas, mas na parceria nós passamos também a formação do guarda municipal no seu todo, e não só E na está questão. precisando, né, de dar formação para as guardas municipais em todo o Brasil. E essa parceria ela continua, tem mais uma proposta para mais 1.000 pessoas. O senhor citou parceiro, citou aí projetos da FAPEG, FUNASA, prefeituras, etc., ou seja, poder público. E com a iniciativa privada, vocês pode ter, igual, vamos fazer só a comparação, Estados Unidos, né? Iniciativa privada financia pesquisa, é lógico que cada um com a sua idiosincrasia, cada um com a sua realidade, mas como vocês podem fazer parceria com a iniciativa privada? Sim, podemos fazer parceria com a iniciativa privada também, desenvolvimento de projetos, tá? E temos condições desse atendimento, né? Desse atendimento. Então, obviamente, abrimos espaços, e esses espaços geralmente são abertos em momentos distintos, quando em feiras, né? Temos realizados em todos os campos da nossa instituição, e aí, logicamente, nós convidamos, né, tanto empresas públicas como de iniciativa privada para participar, conhecer, né, e a partir dali começar tratativas, né, para desenvolvimento de projetos conjuntos. E com o Sistema S, SESC, SENAI, enfim? Bom, o Sistema S ele tem uma outra característica, né, uma característica de formação diferente da nossa, né, mas, de uma certa forma, também nós estamos abertos para parceria, mas tem um certo distanciamento, né, em função da própria formação que é entregue, né, dos profissionais no mercado de trabalho. Geralmente eles trabalham muito com cursos de curta duração, né, e também estão trabalhando cursos técnicos e tudo mais, né, mas o foco deles é um pouco diferente, né, mas estamos abertos também, o que é para benefício do desenvolvimento regional e tudo mais. Até mesmo eu sou conselheiro, né, representando o MEC no Conselho Superior, tanto do SENAI quanto do SENAC. Ok. Vamos então para o nosso último intervalo. Voltamos em instantes na conversa com o reitor do IFG, o professor Jerônimo Rodrigues. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o reitor do IFG, o professor Jerônimo Rodrigues da Silva. Thaís está com uma pergunta engatilhada, Thaís. Então, reitor, eu acho que um dos grandes desafios ainda da educação brasileira é a educação dos jovens e adultos, né? Que, pelo menos das escolas que eu já visitei, assim, sempre tem muitos problemas por conta ou falta de estrutura, ou até mesmo o próprio aluno tem muita dificuldade, né, pessoais dentro de casa e não consegue estudar de maneira adequada. Como é que vocês fazem esse EJA no IF e como é que vocês tentam superar esses desafios? Bom, Thaís, a própria lei que cria os institutos, como eu disse, os percentuais a serem ofertados, né? O curso EJA é um curso técnico, né, de nível médio. Só que o público dele é um pouco diferente do curso normal, tá? Do curso técnico normal. Dos 50% que nós temos que ofertar de curso técnico, ensino médio, 10% disso aí teria que ser para EJA. Nós já estamos chegando a esse percentual, tá? Diferente dos outros institutos que estão trabalhando, geralmente, com um percentual muito pequeno. Agora, por que os outros institutos? Porque isso é muito, como se fala, difícil, né? Trabalhar com esse público em função até mesmo. Nós temos que pensar na formação dos nossos professores, porque trabalhar com professores onde, de repente, ele sai de um curso EJA, depois vai lá para a pós-graduação, né, nesse leque, é algo muito difícil. Então, o que a gente tem que fazer, de uma certa forma, trabalhar a formação dos nossos professores para atender um público bem específico, né? Hoje nós temos condições e temos atuado também em alguns incentivos, como a Bolsa Permanência, tá? Então, o governo federal ele favorece dentro do nosso orçamento de assistência estudantil o fato de pagamento de uma bolsa, que hoje ela, em função do orçamento, está defasada, mas é algo também que auxilia esse aluno, né, da educação de jovem adulto. Agora, para nós isso é muito caro, falando assim, caro
em termos de desejo mesmo de estar fomentando, né, a perspectiva de trabalhar com a educação de jovens e adultos, né? Então, dentro do nosso próprio plano de desenvolvimento institucional, isso a gente é um fato que a gente coloca como um objetivo, um dos máximos da nossa instituição, exato, que é trabalhar com essa questão da função social e atendimento desse público. Reitor, em Goiás nós temos a UFG com seus campos de Jataí, Catalão, Cidade de Goiás. Temos vocês, o IFG, o IF Goiano, temos a UEG, a Universidade Estadual, disseminada em diversos municípios do estado, vocês com seus 14 campos espalhados. Como é a convivência dessas instituições de ensino superior? Não há sobreposição? De repente, em tal município tem 2, 3 cursos iguais, com falta de aluno, enfim. Como é que vocês trabalham essa convivência? Enzo, essa situação em momentos anteriores, ela provocou realmente essa questão de duplicidade de ofertas, né? Eu vou citar um exemplo bem prático, município de Jataí. Tanto a Universidade Federal de Goiás como o Instituto Federal de Goiás oferta lá um curso de licenciatura em Física. E nós sabemos que são cursos cuja procura ela é muito pequena. Tá? E de 2013 para cá, nós criamos aí um fórum das instituições públicas de nível superior. O Estado de Goiás, aí, o UFG, IFG, o IF Goiano e a UEG, para que a gente pudesse, então, discutir essas ofertas, para não haver essa sobreposição. Tá? Essas discussões nesse fórum, geralmente, elas estão bem acentuadas, reúne-se os reitores, reúne também os pró-reitores, por exemplo, os pró-reitores de pesquisa das 4 instituições se reúnem para debater pesquisas conjuntas, os pró-reitores de graduação e de ensino das 4 instituições também, no caso das ofertas. Nós temos, por exemplo, possibilidade e acordos assinados já de mobilidade acadêmica. Os nossos alunos, por exemplo, do Instituto Federal de Goiás, poderão fazer disciplinas em uma dessas outras 3, tanto na UEG, quanto na UFG, quanto no UF Goiânia, e da mesma forma nós podemos receber. Exato? Então, é algo que nós precisamos avançar mais para evitar, né, essas sobreposições de oferta, porque são todas públicas, né, e são investimentos públicos e a gente tem que fazer uma melhor gestão desses investimentos. Aliás, há a previsão de abertura de novos cursos ou até novas unidades? Bom, em relação Luiz, às novas unidades, não. Tá? Não, porque nós temos que consolidar, né, o que está posto. Aquilo que eu disse anteriormente, né, em função dessa questão dos recursos que estão aí sempre diminuídos na questão de investimento, principalmente, né, não. Agora, em relação a novas ofertas, isso nós temos autonomia. Só que nós vamos passar agora nos próximos semestres, segundo semestre de 2017, para uma discussão do nosso plano de desenvolvimento institucional, onde nesse plano é que a gente faz a indicação das novas ofertas a serem oferecidas. Mas antes de fazer essas indicações, geralmente existe todo um estudo já realizado em cada município dessas necessidades, né? Então, isso está posto. Agora, isso será levado, depois de passar várias instâncias, ao Conselho Superior da instituição. Agora, só vamos ofertar novas, onde se nós tivermos condições de estruturas físicas e também quadro de docentes e servidores técnico-administrativos para esse atendimento, né? Então, essa é a perspectiva que nós temos para o futuro. Mas até onde a crise também faz com que vocês ponham o pé no freio? Olha, ela hoje, vou pegar os campos mais novos. Essa crise virou um ser abstrato, né? Campos mais novos, por exemplo, Campus Valparaíso, Campus Águas Lindas. Nós não estamos ofertando, por exemplo, no Campus Águas Lindas, nenhum curso superior ainda. Exato? Em função dessa crise. Por exemplo, essa crise ela atua em tudo, até mesmo na questão da própria contratação de docentes, né, para esse atendimento. Nós tivemos algo ímpar, uma conquista ímpar durante essa criação dos institutos, foi a questão do banco de professores, né? Então, nós temos autonomia, não precisamos ficar pedindo ao governo, ao Ministério do Planejamento, autorização para fazer concurso e tudo mais. Só que esse banco de professores, desde 2014, ele não autorizou, aumentou o número de campos pelo Brasil, mas não foi atualizado esse banco. E banco é orçamento, tá? Então, se contrata, tem que pagar.
Então, o nosso praticamente está zerado. Então, eu não tenho possibilidade de contratar e, obviamente, nós não temos condições de ofertar novos cursos nesse momento. Mas estamos fazendo a discussão com o Ministério da Educação e o Ministério do Planejamento para a atualização desse banco. E, a partir daí, com possibilidade de fazer novas ofertas. Certo. Ainda em relação a essa questão da crise, dos cortes, etc., a previsão de cortes é de cerca de 18%, né, na questão do custeio, né, das federais. E o senhor falou aí da questão dos cursos, mas como é que fica a questão até da manutenção básica de uma faculdade, né? Porque, por exemplo, o mês que vem vai aumentar a água, né? Tem esses reajustes inflacionários que não tem como fugir, né? E você está tendo essa defasagem aí. Como é que vocês vão fazer para conseguir fazer pelo menos a manutenção para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a FG ano passado de até cortar a luz? Bom, vai ter que fazer ginástica. A ginástica nós estamos fazendo não é de agora, não. Já tem 3 anos, né? Porque essa crise relativa ao orçamento, ela não é de agora, né? Porque nós já estamos discutindo o orçamento de 2018, exato? Porque ele tem que passar por toda a tratativa, o CONIF, que é o conselho dessas 38 instituições, 2 Cefetes e Pedro II está se reunindo. Nós apresentamos uma proposta para o MEC se reúne com as outros ministérios, vai para o Congresso, aprova, tal, sancionado pelo governo, nós sabemos o nosso orçamento. Mas mesmo assim, você faz um planejamento dentro de um orçamento aprovado, aí depois vem um decreto e limita gastos. É o que aconteceu. É 15%, não 18% para custeio. Exato, está limitado. Bom, tem que fazer ajustes. E esses ajustes, muitas vezes, é diminuir um posto de trabalho, de terceirizado de limpeza, vigilância, tá? É diminuir, muitas vezes, aí afeta, né? Visitas técnicas, bolsa de monitoria. Então, nós estamos fazendo ajustes. Agora está no limite. Tá? Isso está no limite. Alguns institutos, ao campus de alguns institutos federais, falam que não dá para sobreviver no máximo até setembro. Agora, isso também o ano passado aconteceu, mas nós conseguimos, de uma certa forma, já a partir de setembro, desenrolar, né, essas questões e fizemos, né, mesmo com um ano de impeachment e tudo mais, para mim, nesses quase 4 anos de instituição, foi o melhor ano em termos de execução orçamentária. Exato. Agora, a luta ela é constante, é diária, junto ao MEC e tudo mais, e vamos tentar vencer isso aí. Esses momentos, e nesses 33 anos, nós já passamos por momentos bem críticos, né? Tempo de escola técnica, na década de 90, a questão de estadualização, e aí não tínhamos realmente condições de pagar, muitas vezes, energia, tinha que deixar de pagar energia no mês para pagar outras contas e tudo mais. São ajustes, agora a briga, ela é grande, tem que fazer uma briga também, um debate muito bom também com os parlamentares, né? Que é lá que geralmente acontece, e nós estamos também com esse trabalho junto ao Congresso Nacional. Reitor, agora, sem deixar de ser ensino público e gratuito, tá? Não abandonando essas bandeiras, mas o ensino superior brasileiro, tanto os IEFs quanto federais, eles não são muito limitados na capacidade de gerar divisas, repito, sem cobrar mensalidade de aluno, não estou trabalhando com essa perspectiva não, de ter recurso próprio para não ficar dependendo só do Tesouro Federal? Bom, Enzo, eu acredito o seguinte, tem que haver um investimento do governo federal. Esse investimento, tá, ele ainda não é suficiente para você chegar a um nível de estabilidade e de possibilidade. Se a gente também vamos tentar buscar, né, recursos próprios, tá, para a manutenção da instituição. Você está deixando de tirar a obrigação do governo, né, até mesmo em termos constitucionais, exato. Recentemente, o que foi aprovado no Supremo, a possibilidade de cobrança, né, dos cursos de pós-graduação, lato sensu, né? Estrito sensu para mestrados. É gratuito? Não, mestrados profissionais, não. É a possibilidade de cobrança Isso também. Parece que foi derrubado, não, mestrados profissionais podem ser cobrados também, né? E também cursos de extensão. A nossa instituição, até mesmo no seu próprio estatuto, a gratuidade é em todos os níveis e modalidades, tudo bem? E nós vamos fazer essa defesa, exato? Porque nós atendemos realmente um público, realmente, o foco, talvez diferente das universidades, o foco é na questão social. Os municípios onde nós estamos são municípios, a capilaridade que nós estamos são municípios que as universidades não chegam.
Eu estava até procurando a lista aqui, o senhor deve ter de cabeça, mas dos seus 14 municípios, a gente tem, por exemplo, muitos no entorno de Brasília. Perfeito. Regiões com sérios problemas sociais, de insegurança pública. Então, seria também esse enfoque. Exato. Por exemplo, eu vou pegar o campus de Águas Lindas, está lá no entorno. O campus de Águas Lindas não foi nenhum governo municipal que foi lá no MEC, né, e pedir para levar um campus para lá. Lá foi o governo federal na época, e eu estava como diretor de Lusiânia, e recebendo um telefone, nós queremos um campus em Águas Lindas. Até convencer o poder público municipal da importância desse campus naquela região, um município que está caminhando aí para mais de 200 mil habitantes, né? A carência, né? De uma educação de qualidade para promover até o desenvolvimento. Foi difícil, mas nós conseguimos, nesse convencimento, estamos instalados lá. E hoje, quando você vai, você vê a diferença. E falando sobre o EJA, né, nessa campanha, na vivência, conversando com os alunos do EJA, você ouvir de uma pessoa falar, olha, esse instituto aqui mudou minha vida, agora eu sinto-se como gente, coisa que eu nunca senti em outra escola. Exato. Então, é questão de mudança mesmo, de possibilidade para aquela população. Né? Assim como nós temos no norte do Brasil, né, campos em locais para você chegar de Manaus lá, é 12 dias de barco, subindo, não sei quantos, descendo e tudo mais. Exato. Então, tem que promover, ocupar realmente o Brasil naquela. Isso é função do Estado também. Exatamente. Né? E como é que funciona se um município tiver interesse, de alguma forma, em ter um IF lá? Qual que é o procedimento? É pelo Ministério da Educação? É diretamente com o Instituto? Luiz, hoje essa possibilidade está fechada, mas no início, logicamente, o governo, o MEC abria editais, né, e os governos municipais apresentavam a proposta. Geralmente o que o governo federal solicitava era apenas a questão de um terreno, tá, de uma área, né, para a construção. Né. E alguns municípios, aconteceram até coisas interessantes, né, o município que já tinha uma estrutura física, obviamente aquilo antecipou. Exemplo de Uruaçu, a prefeita na época, hoje até falecida, a prefeita Marisa, ela mudou do prédio da prefeitura, alugou um prédio para passar a prefeitura e doou. Né? Achei bacana, hein? E doou o prédio para a instalação. Lá foi o terceiro, deixa eu ver, o quarto campus nosso, dentro desses 14. Exato. Então ela adiantou a possibilidade. Então, entendendo a importância da educação para aquele município que era esquecido, norte de Goiás. Hoje nós temos um curso de engenharia civil, tal, um município onde a população estava em decréscimo, hoje não, você tem o quê? Uma manutenção, até mesmo um aumento da população daquele município. Então, acho que é interessante o desenvolvimento que os institutos estão levando para essas regiões. Perfeito. Bom, o nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer as participações do Luiz Eduardo Dantas, da Fábrica de Notícias, da Thaís Lobo, do jornal Mais Goiás, que mais uma vez estão colaborando com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês dois e boa noite. Reitor, 30 segundinhos para o seu recado final. Eu sei que em setembro começa o seu segundo mandato, né, à frente do IFG, período 17 e 21. 30 segundos, um recadinho do seu... Eu sei que o tempo é curto, mas vai lá. Bom, primeiramente agradecer, Enzo, a participação também da Thaís e do Luiz, colocar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, esse é o nome, né, pomposo, né, à disposição da comunidade, para que elas possam realmente conhecer. Acho que vocês estão dando uma contribuição muito grande, acho que a população precisa conhecer, né, essa instituição que está aí, uma instituição pública, né, que oferta ensino de qualidade, tá, e, consequentemente, na perspectiva de atender os anseios dessa comunidade. Então, estamos à disposição e agradeço aí a vocês pela este convite de participar desse programa. Eu que agradeço, e puxando um pouco para o nosso lado aqui da TV Breu Central, né? Nós somos uma televisão diferenciada, temos esse papel que realmente as outras, com cada um com seu perfil, não tem. Eu acho que é quase que uma obrigação nossa e nos sentimos muito honrados. Mais uma vez, boa noite para vocês, boa noite, telespectador, e voltamos na próxima semana.